O PIB do terceiro trimestre mostrou uma reação. Esta se deve ao consumo das famílias, principalmente as que receberam auxílio emergencial. E acabar com esse auxílio pode ser um tiro no pé da economia. O alerta é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bem, com relação à publicação dos dados do PIB aí do terceiro trimestre, ele de certo modo foi em linha com as previsões do mercado, com as previsões de boa parte dos especialistas. Menos, é menor, é verdade, mas com uma taxa de crescimento acima de 7%. O que indica para a gente que, de alguma forma, o processo de abertura aí, né, de fim do isolamento, ele de certo modo aconteceu o que aconteceu em boa parte do mundo, que foi o retorno da economia. Agora esse número ele é bem tênue, né, porque do ponto de vista econômico, o que acontece é que nós estamos aí com uma economia que está 4% menor do que estava ali no começo da pandemia, e ainda está no tamanho ali do final de 2017. Isso coloca uma série de questões, em especial para o que vai acontecer nesse último trimestre, já com redução do abono emergencial, mas principalmente com relação a 2021. Tudo indica que a gente deve ter um PIB aí ao longo de 2020, né, o PIB fechado de 2020 deve ficar por volta de um negativo aí de 5%, o que vai colocar aí para frente uma série de discussões. Agora, com relação a esse dado, né, desse trimestre, é bastante importante a gente olhar que o consumo das famílias foi fundamental para impulsionar esse PIB nesse momento. É claro que a gente estava numa base muito rebaixada, mas o consumo das famílias, de certo modo, impulsionou aí a possibilidade de você ter um retorno aí da economia, em especial logo depois do fim do isolamento, né? Nós não estamos no fim da pandemia, mas de certo modo a gente viu uma flexibilidade aí do isolamento. E aí chama atenção uma questão bastante importante, que é o quão fundamental é você ter políticas que de alguma forma distribuem renda e levam recursos para as famílias mais carentes, né, para as famílias mais vulneráveis desse país. Porque toda vez que o recurso chega para essas famílias, para esse extrato aí da sociedade, o consumo se acelera e o crescimento aparece. Então, na verdade, é muito ao contrário do que muitos estão dizendo. A gente já tinha visto fenômenos desse tipo na crise de 2008, 2009, e quando você bomba por baixo, quando você distribui renda, quando você coloca recursos na mão dos mais pobres, esse recurso vira normalmente consumo, um consumo importante que puxa a produção e que lá na frente vai puxar o próprio investimento. É fundamental, então, que a gente faça esse debate, olhe para 2021 a partir da necessidade da gente distribuir renda. Não é o que está previsto pelo atual governo. O atual governo tem uma visão muito fiscalista e muito provavelmente vai acabar mesmo, vai extinguir o auxílio emergencial. É sempre bom lembrar que este não era uma proposta deste governo, foi uma proposta negociada pelos movimentos sindicais e movimentos sociais dentro do Congresso Nacional e mostra a importância que foi o papel do auxílio emergencial. E aí, isso coloca peso nessa nossa discussão agora para frente, da manutenção de você manter renda para essas famílias mais carentes e ainda em especial numa economia que está longe de se recuperar, ainda é uma economia bastante fria, chama atenção o dado que o investimento, ele cresce também, mas ainda cresce muito aquém da necessidade, e os gastos do governo, em especial aí, na área da construção, na área nessa área da produção vinculadas aí às grandes obras públicas está parado, o que coloca para nós uma pressão muito maior, inclusive para o próximo ano. Ano que vem é muito provável que a gente tenha um crescimento muito aquém da necessidade, a não ser que você reverta as expectativas e principalmente as políticas que o atual governo pretende colocar em prática.